Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canções. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos do seu povo e rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. É a sua fidelidade. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo
e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ouçamos as boas novas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em Cristo somos perdoados. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação, uma nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
todos. Senhor Deus, neste momento de meditação e proclamação da Tua Palavra, suplicamos a iluminação e assistência do Teu Espírito para que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade e seguir o caminho que Tu nos apontas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa todas as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que ficava muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja,
aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia. As novas do Evangelho levam todos a saber que perdão e vida eterna todos podem receber. É só crer em Jesus e confiar em seu amor, pois na cruz verteu seu sangue para ser o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. O Evangelho de João tem uma característica própria porque nos traz afirmações de Jesus a respeito de si mesmo que nós não encontramos nos outros evangelhos. Em João nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Ele também vai dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. E agora no capítulo 15, que é o texto da nossa reflexão de hoje, Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. É interessante essa afirmação de Jesus, porque no Antigo Testamento era mais frequente a identificação da vinha como uma imagem de Israel. Não tanto a videira, mas uma vinha. E aqui nós encontramos uma novidade. Jesus reinterpreta uma imagem que era muito conhecida na cabeça de todo o povo de Israel, que é a imagem da vinha como representação de Israel. Você vai encontrar essa imagem em Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 27, no Salmo 80 e também em Ezequiel 15. Lá no Antigo Testamento,
o lavrador planta uma vinha seleta, faz uma escolha, uma seleção daquilo que era o de melhor. E ele então planta a vinha, cuida dela e espera que ela dê frutos. Mas em vez disso, ela dá uvas azedas. Ele então, o lavrador, se irrita e a destrói. No Antigo Testamento, Deus, o Deus de Israel, é o lavrador, Israel é a vinha e o fruto esperado é a justiça e o direito. Essa expressão da justiça e do direito você vai encontrar lá no capítulo 5 de Amós, quando ele faz uma afirmação muito bonita. Ele diz que o direito corra como água e que a justiça corra como um rio caudaloso. Essa era a expectativa de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel, que foi cuidado, que foi selecionado e que era esperado dele que produzisse esses frutos da justiça e do direito. Quando nós chegamos no Evangelho de João, nós vamos perceber que Jesus reinterpreta tudo isso e agora o lavrador é o Pai, a quem ele identifica como o seu Pai. A videira é o próprio Jesus. E, portanto, há uma diferença. No Antigo Testamento, é o povo de Israel e, portanto, os seres humanos selecionados para fazer parte do povo de Israel, enquanto que em João, a videira não é uma planta humana, mas transplantada do céu. É o próprio Jesus que desce de estar à direita de Deus para estar junto com o ser humano, para ser a verdadeira videira, aquela que traz possibilidade de vida. E o fruto esperado agora, diferente do que era apenas no Antigo Testamento, que era a produção da justiça e do direito, o fruto esperado agora é o amor a Jesus e o amor mútuo, o amor em relação às outras pessoas. Você vai encontrar isso se você continuar lendo os versículos 9 em diante, em que você vai encontrar Jesus dizendo que, assim como ele amou, os seus discípulos devem amar também. E ele diz: o mandamento que eu deixo para vocês é esse, que vocês amem uns aos outros. Esse é o fruto esperado de Jesus, que é a verdadeira videira. Há, portanto, uma mudança muito importante e até radical daquela compreensão que se tinha no Antigo Testamento para a identificação que Jesus faz de si mesmo como a videira verdadeira. E o texto ainda nos mostra que Jesus foca nos ramos, fala a respeito dos ramos, e ele diz que toda a vitalidade dos ramos provém da sua união com a videira, e isso se traduz em dar frutos. Veja, essa expressão significa: os ramos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que são seus seguidores, só recebem vitalidade e só podem frutificar enquanto estão ligados, unidos com a videira que é o próprio Jesus Cristo. Separados não dão frutos, secam e são queimados. Essa realidade nos traz algo fundamental para a vida das nossas comunidades. O fato da expressão que nós devemos permanecer em Cristo. Esse texto é focado em duas expressões fundamentais: a expressão permanecer nele, em Cristo, e a expressão dar frutos. E, portanto, aqui em João, dar frutos é diferente do Antigo Testamento. A partir de Jesus, dar frutos é ser como é o próprio Jesus Cristo, o Mestre. É multiplicar a vida que vem da videira que é Jesus Cristo. Veja, numa época como a nossa, em que nós encontramos tanto discurso de ódio, pessoas que não respeitam as outras opiniões, principalmente as que são contrárias, essa expressão nos conduz a uma reflexão importante. Dar frutos a partir de Jesus é ser como Ele, não se deixando contaminar
com o ódio em redor. Você pode encontrar isso de uma maneira muito clara na cena de Jesus quando está na cruz e começam a zombar de Jesus, e em vez dele dizer, vocês vão ver como é que vai ser a coisa lá para frente, vocês vão se arrepender disso, ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso mostra a atitude de Jesus de não se contaminar com o ódio que estava ao seu redor. Hoje, esse tipo de fruto é mais do que necessário nas nossas comunidades de fé e principalmente no convívio que nós temos no nosso país, tão marcado por divisão, tão marcado por polarização, em que aqueles que são diferentes são considerados inferiores e devem ser desprestigiados. Não é isso que significa dar frutos para aqueles que estão realmente ligados a Jesus Cristo. Aqueles que estão ligados a Jesus Cristo precisam frutificar com o mesmo tipo de ação que nós encontramos no próprio Jesus Cristo, que jamais deixou se contaminar com o ódio que havia ao seu redor. O texto também nos informa que os ramos são parte da videira, ou seja, os ramos, que são aqueles que seguem a Jesus Cristo, são seus discípulos, brotam dele, não são acrescentados. Os brotos, os ramos, são fruto do próprio Jesus Cristo, são parte da própria videira, permanecem unidos a ele e dele recebem a vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. Para usar a expressão que o próprio Jesus usa, se nós permanecemos nele, então nós temos vida e damos fruto. Longe dele, separado da videira, não há vida. Sem ele, nós não podemos fazer nada. O próprio Jesus diz isso nesse texto. Portanto, quem permanece na videira e produz frutos, mostra que é discípulo de Jesus. Se você encontra hoje em dia pessoas que se identificam como seguidores de Jesus Cristo, mas não reproduzem em suas vidas o mesmo fruto que nós encontramos em Jesus, é porque não estão permanecendo nele, é porque não receberam dele a verdadeira vida que frutifica em amor. Você pode usar isso como uma forma de avaliação da sua própria vida, da vida da sua própria comunidade de fé e também da sociedade em que nós vivemos. É preciso termos essa consciência crítica. Aqueles que permanecem na videira e que produzem frutos mostram que são discípulos de Jesus Cristo porque agem como Jesus agiria. E é aí que a glória do lavrador se revela, como diz aí o versículo 8º, ou seja, é assim que nós glorificamos a Deus. Nós aprendemos quando fazemos a classe de catecúmenos para nos tornarmos membros da igreja, que nós fomos criados para adorar e louvar a Deus. Se você quer adorar e louvar a Deus, é preciso que você permaneça na videira e produza os mesmos frutos que Jesus produziu. E esse fruto é o amor. Primeiro a Jesus Cristo, mas também ao próximo. Sem reproduzirmos os discursos de ódio, as divisões e as separações que são tão frequentes nos nossos dias. A partir de tudo isso que aprendemos nesse texto, que nós possamos nos lembrar e focar nessas duas expressões que são fundamentais para a compreensão desse trecho do Evangelho de João. Nós devemos permanecer unidos com Jesus Cristo, que é a videira que nos traz a vida, e devemos produzir frutos coerentes com quem está ligado àquele que é a expressão maior do amor de Deus, que veio ao mundo para nos fazer filhos de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos permanecer nele, possamos dar frutos, o fruto que agrada a Deus, o fruto que glorifica ao lavrador, que é o Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.
Cremos que Jesus Cristo era verdadeiramente humano, morreu numa cruz, ressuscitou, Ele vem. Juntos confessamos, Ele vive para cada homem e cada mulher. Ele nos chama para servir ao nosso próximo. Graças a Ele, nossa vida tem sentido. Sim, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Esse é um momento importante na vida da igreja, momento em que nós celebramos a Sagrada Comunhão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.